Olá. Esperar as pessoas aqui chegarem. Deixa eu convidar. Todos me escutam bem? Já convidei a Amanda para fazer parte dessa live, que é sobre ansiedade e compulsão alimentar. Amanda, já convidei você, viu? Deixa eu ver. Deixa eu convidar. Amanda. Amanda, acho que você entrou pelo... Você não entrou pelo seu profissional, né? Você entrou o seu Amanda MF Monteiro. Deixa eu ver se eu consigo chamar você novamente. Tenta acenar, Amanda, para entrar. Boa tarde a todos. Mais uma live, tentando aqui entrar com a nutricionista convidada, Amanda, e juntas vamos debater um pouco sobre ansiedade e compulsão alimentar. Agora acho que vai. Isso. Olá para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Agora acho que vai. Cheguei. Ei, coisa boa! Boa tarde, dona Amanda. Boa tarde. Deixa eu só posicionar aqui o celular numa melhor localização. Boa tarde. O tema da live é sobre ansiedade e compulsão alimentar. Sejam todos bem-vindos. Nossa convidada é a Amanda Monteiro, nutricionista. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e dividir esse momento com uma profissional que eu tenho o prazer de conviver e admirar, tá? Então, desejo a todos que vocês aproveitem essa live, né? Que a gente consiga trocar bastante informações e experiências, tá? É isso. Eu sou Amanda, como a Polly falou, sou nutricionista de formação, tá? Eu tenho especialização em saúde da família, saúde pública, que é uma área que eu tenho um apreço muito grande, mas também tenho especialização em nutrição clínica, tá? E eu atuo também em consultório há mais ou menos uns 5 anos, tá? Então, eu lido diretamente com atendimento ambulatorial, né? E com alguns pacientes que têm a compulsão alimentar, que é a pauta da nossa live de hoje, tá? E acho que está bem alta, o período que a gente está vivendo, né, de ansiedade, medo, ele é propenso também para a compulsão alimentar. E é só para vocês sentirem um gostinho de tudo que a gente vai conversar hoje, tá? Atualmente eu sou docente do curso de nutrição de uma universidade aqui em Maceió, tá? E atuo no consultório também. Então, desejo boa tarde a todos e aí a gente vai conversando. Polly já se apresentou? Não, vou me apresentar. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Barros, psicóloga. Me formei aqui na UFAL Palmeira dos Índios, sou da segunda turma da UFAL. Tenho uma especialização em teorias e técnicas comportamentais, em gestão estratégica em recursos humanos.
Tenho formação em avaliação psicológica e terapia cognitiva comportamental. Atualmente eu trabalho no setor público aqui em Palmeira dos Índios, na Secretaria Municipal de Saúde. Trabalho em 5 postos de saúde, atendendo como psicóloga. Trabalho também em uma escola, em Quebrangulo, e atuo em clínica particular, em Quebrangulo e aqui em Palmeira dos Índios, e realizo também atendimentos online. E durante o ano de 2019, eu tive o prazer de trabalhar com essa criaturinha aqui, com a Amanda, na equipe do NASF, e foi daí que nasceu uma admiração muito grande. Ela é uma profissional excelente, além de uma excelente pessoa, e aproveitem bastante, gente, que ela é mestre em nutrição, tá? Não é qualquer um, não. Parabéns, viu? Então, vamos começar, né? As pessoas aos pouquinhos vão chegando e dá início à nossa live de hoje, que é falando sobre ansiedade e compulsão alimentar, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Tá surgindo vários transtornos, várias inquietações, vários problemas, e entre eles a compulsão alimentar, né? Que está voltada com ansiedade. Tá bom? A gente já se apresentou. E agora a Amanda vai falar um pouquinho sobre compulsão alimentar, não é isso, Amanda? Isso mesmo. Então, gente, vamos lá. Para a gente iniciar um pouquinho da nossa conversa da tarde, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a compulsão alimentar. O que seria essa compulsão alimentar, né? Então, a compulsão alimentar, ela é uma doença mental, tá? Que ela é caracterizada principalmente pela necessidade e a vontade de comer, né, constantemente, e também, mesmo que você se encontre saciado, você não consegue parar de comer. Então, ela tem essas duas vertentes, tá? Então, a compulsão alimentar ela é mais caracterizada pela vontade de comer descontroladamente, em vários momentos do dia, ainda que você não esteja com fome. E quando você está se alimentando e não consegue parar de comer, né? Você continua comendo mesmo estando saciada, tá? A alimentação ela já está de alguma forma completa, tá? E você ainda sente essa necessidade de comer. Então, isso aí é um conceito que a gente entende a partir da compulsão alimentar, né? Que é essa doença mental, revisando, é uma doença mental que ela é caracterizada pelo descontrole em relação à alimentação e a não saciedade. Você continua comendo, ainda que você já esteja satisfeita, tá? E aí, na prática, Amanda, como que é isso? Como é que eu consigo visualizar e entender a compulsão alimentar? Aquelas pessoas que têm o costume de abrir a geladeira do nada, né? De perceber que fez uma refeição próxima é importante, por exemplo, as principais refeições, café da manhã, almoço, jantar, e ainda assim fica com aquela sensação de quero comer mais alguma coisa. E aí fica procurando outros alimentos para comer para poder saciar, tá? Aquelas pessoas que têm um hábito noturno de buscar alimentação. A gente percebe que, normalmente, o período da noite, a partir de 9 horas da noite, ele não é um período que a gente faz mais qualquer tipo de ingestão alimentar, né? Teoricamente, a gente já cumpriu as obrigações da alimentação e já saciou durante o dia inteiro. E o período noturno não é um período que é comum fazermos algum tipo de alimentação. Então, as pessoas que têm o hábito noturno de busca na alimentação, tá? Aquelas pessoas que aproveitam do momento que familiares saiu, que está sozinho em casa, para comer muito mais do que come normalmente quando está à frente de outras pessoas, né? Dos familiares, tá? Então, isso é outra característica também. Puxando um pouquinho para a segunda vertente, né, que eu coloquei em relação a uma característica da compulsão alimentar também, é quando você está fazendo alguma refeição e não consegue perceber o limite, né, da saciedade. Então, é aquela pessoa que começa a comer, que normalmente um prato que ela coloca e se serve já estaria satisfeito, e ela não consegue perceber esse nível de saciedade e continua comendo, ainda que já esteja satisfeita, tá? Então, a comida estava deliciosa, tá em cima da mesa ainda. Você percebeu que a primeira quantidade ela já saciou, no entanto, você continua comendo
comendo, sem conseguir perceber um limite em relação a essa alimentação, tá? Então, esses exemplos que eu coloquei para vocês são alguns exemplos de que a gente consegue perceber a compulsão alimentar. Ora, isso não é uma característica pontual que eu já vou classificar e diagnosticar uma compulsão alimentar. Às vezes acontece da gente comer um pouco mais porque a comida estava gostosa, como eu coloquei anteriormente. Isso são quadros que acontecem repetidas vezes, que aí a gente poderia avaliar com um profissional capacitado para assim poder fazer o diagnóstico da compulsão alimentar, tá? Estamos passando por um período de maior ansiedade, tá? Então é comum que a gente sinta aquela vontade de comer quando fez uma refeição recentemente, tá? Então, períodos isolados, a gente não pode fazer esse diagnóstico completo de compulsão alimentar. Existe a necessidade do profissional, do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista e às vezes até de um nutrólogo para a gente fazer o acompanhamento para assim fechar esse diagnóstico, tá? Então, isso seria compulsão alimentar. É essa necessidade descontrolada, né, de vontade de comer, ainda que você não esteja com fome. E ainda quando você já está satisfeito e você sente essa necessidade de comer por muito mais, numa quantidade um pouco maior, tá? Então, isso seria mais ou menos aqui o que seria a compulsão alimentar, tá? Acho que, Polly, a gente já entendeu um pouquinho aí o que seria essa compulsão alimentar, né? Como ela é caracterizado, o que está relacionado. É bom eu colocar para vocês, assim, o que está relacionado com essa compulsão alimentar, por exemplo. A alimentação, quando você faz alguma alimentação muito restrita por um período longo de tempo, ela pode estar relacionada também com a compulsão alimentar. Você faz um período muito grande de restrição, uma dieta muito restrita, né? E isso, você perde o controle em relação ao que é fome e o que é saciedade. Então, vários estudos colocam que as pessoas que passam por longos períodos de dieta muito restrita, né? Elas tendem a ter um pouquinho mais de compulsão alimentar quando finda esse período de compulsão alimentar, tá? Outro fator que está relacionado a essa questão da compulsão alimentar é quando você tem algum problema de imagem. Então, você não se reconhece no seu corpo, você não se visualiza no seu corpo, e aí termina utilizando a compulsão alimentar como uma fuga. Eu não gosto do meu corpo mesmo, eu como assim mesmo, e faz esse processo de culpabilização em relação ao corpo, que leva também à compulsão alimentar. Tá? Esses outros tópicos que não estão relacionados tanto à alimentação, a Polly vai aprofundar mais com vocês. Eu só estou colocando aí o que seria essa compulsão alimentar, tá? O estresse também está relacionado, problemas com ansiedade também está relacionado, que é justamente onde entra a Polly aí, que vai explicar um pouquinho para vocês o que é que tem a ver com essa compulsão alimentar que a gente já conceituou, tá? Que basicamente é a ansiedade. Muito bem, jovem. Adoro ouvir professores falando, né? Eles começam e não param mais. Eu acho que eu deixar a Amanda vai até meia-noite falando sobre esse tema, com a parte E do jeito que eu nutricional. gosto de falar. Pois bem, pessoas, voltando para quem está entrando agora, o tema da live é sobre ansiedade e compulsão alimentar. A nossa querida nutricionista Amanda já fez uma breve introdução da parte nutricional, o que seria essa compulsão alimentar. E eu vou entrar agora com a parte psicológica, certo? Comer é bom demais, né, gente? Né? Comer é bom demais. A gente não vive sem comer. Né? A gente precisa comer para nos mantermos vivos. É igual a respirar, é igual a beber água. Né? O problema é quando isso se transforma em um transtorno. Não é isso? A gente sabe que a gente come, lógico, quando a gente tem fome, que se chama a fome física. A gente come quando a gente está com pessoas no meio social, né? A gente, tá numa pizzaria, tem um rodízio de pizza, e eu vejo todo mundo pegando aquela pizza, eu vou e pego também, né? Eu vou, tipo, Maria vai com as outras, fulano tá comendo, eu vou comer também, fulano tá tomando uma dosinha de cerveja, eu vou beber também. E temos aquela fome emocional, né? Que é onde entram as compulsões. É quando a gente come pelo simples fato de querer preencher alguma coisa, né? A compulsão alimentar, ela é caracterizada pelo descontrole na alimentação. A gente come, às vezes nem lembra o que comeu,
come sem parar. E, assim, para ser caracterizado como um episódio de transtorno alimentar, tem que ser no mínimo 2 meses, essa pessoa comendo sem parar, com no mínimo de 1 a 2 episódios por semana, tá certo? E essas pessoas, elas comem muito. Eu já vi casos de pessoas que comiam, vomitavam para comer de novo, né? Então, é aí que mora o perigo. É aí que a gente tem que começar a se observar e ver quando algo de errado não está certo. E como é que entra a ansiedade nisso tudo, né? A gente sabe que a ansiedade é uma emoção igual a qualquer outra. Todos nós sentimos. E a gente apresenta a ansiedade normalmente quando a gente se sente ameaçado, se sente numa situação difícil. Normalmente, o ser humano, desde o início da humanidade, usava a ansiedade ou para correr de algo, né? Ou para atacar. Mas hoje em dia a nossa sociedade não precisa mais disso. Mas mesmo assim a gente fica ansioso. Eu estava ansiosa para fazer essa live, né? Mas eu não deixei tomar conta de minha ansiedade, né? Porque eu não tenho, né? Não desenvolvi um transtorno ansioso, porque eu não fiquei assim com palpitações, com sudorese, não fiquei com insônia, né? Essas são as características mais comuns da ansiedade. Mas existem outras características, outros sinais de ansiedade, e entre elas está a compulsão alimentar. Elas andam totalmente de mão dadas, a ansiedade e a alimentação, né? Tem gente assim, Paulinha, eu não estou ansiosa, não como nada. São poucas pessoas, mas a maioria das pessoas, quando estão ansiosas, elas comem muito. Eu tenho certeza que a Amanda, no seu consultório, a maioria das pessoas, quando chegam, diz: eu passei um episódio ruim e, doutora, eu comi demais, eu meti o pé na jaca, eu me descontrolei. E parece que quanto mais elas tentam restringir alguma coisa sobre a alimentação, mais vontade elas têm de comer. Não é isso, Amanda? Exatamente. Fala sobre algum episódio assim no seu consultório que acontece. Isso mesmo. Polly tocou no assunto que é bem visível na minha prática de consultório mesmo. A ansiedade e aquelas questões, ainda que não sejam diagnosticadas como um transtorno de compulsão alimentar, mas elas têm muita relação à ansiedade com a vontade e a necessidade de comer ainda mais. É mais comum mesmo a gente perceber que os processos ansiosos, como a gente percebe, devido à globalização do mundo hoje em dia, a correria, o corre-corre, as exigências, né, pessoais e profissionais também, elas tendem a transformar e levar a gente a um processo mais ansioso, tá? Então, ainda que você não tenha um transtorno de ansiedade, ainda que você não tenha um transtorno de compulsão alimentar, só essa pequena relação com o mundo globalizado mesmo e a relação com como você lida com a comida, ela já caminha junta. Imagine as pessoas que têm os dois transtornos, né, diagnosticados. Então, é comum a gente perceber, quando eu estou preocupado, eu desconto na comida, eu estou ansioso, eu procuro na comida. Desde pequeno, a gente aprende a se alimentar, né? E isso diz muito sobre como a gente vai ter essa relação com a alimentação para o resto da vida, tá? Eu tenho um filho também, né, pequeno. Então, eu li muito, não é minha área de atuação, mas eu gosto de ver muita coisa sobre a questão da alimentação na infância. E muitas vezes a gente percebe que tem aquela mãe que é assim, chorou é fome, chorou é fome, chorou é fome. O bebê não pode abrir a boca, é fome. E a gente sabe que ele chora porque ele quer colo, porque ele está com frio, porque ele está com cólica. E a partir daí já vai se criando a relação com a alimentação. Tá? Não tô conseguindo dormir. Dá um leite para ele que ele dorme, entendeu? Fica de bucho cheio, né? E eu durmo rapidinho. E hoje em dia eu consigo perceber falas no consultório de pessoas que criaram essa relação com a alimentação desde muito pequeno, que levam a um processo de ansiedade e de compulsão alimentar. Olha, a hora que eu sinto mais vontade de comer é à noite. É aquela horinha que normalmente é mais comum a gente sentir um pouco de ansiedade. Eu não consigo dormir. Aí eu como, eu encho bem muito a minha barriga e consigo dormir. É a hora que eu não estou fazendo nada, que eu não estou ocupada. Durante o dia, não, eu estou trabalhando o dia inteiro, então eu estou ocupada, eu não como muito. Mas quando eu chego em casa, e aí consome um pouco mais, tá? Então essa relação que a gente tem com a alimentação, ela é muito importante.
E como eu falei anteriormente, quando eu estava conceituando a questão da compulsão alimentar, períodos de alimentação muito restritos têm mais relação, isso não é a Amanda que está dizendo, são vários estudos científicos de muita segurança e que são fidedignos que fazem essa relação. Então, períodos de alimentação muito restritos, você tende a compensar, vamos pensar assim, em outros momentos. Aquela pessoa que não toma o café da manhã, pula o lanche, normalmente só vai fazer a primeira refeição no almoço, são as pessoas que a gente percebe um período de compulsão alimentar noturno maior, tá? Então, como a gente. Por que eu estou colocando isso? Porque a forma como a gente convive com a alimentação, desde criança, na primeira infância, no dia a dia, elas também vão ter relação com essa questão da compulsão alimentar, tá? Então, a gente precisa entender o que é o alimento, né? E a gente aprende, igual a qualquer outra coisa, igual como a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente aprende a se alimentar, não é isso? E tem muito a ver também com o nosso meio familiar, a gente usa a comida para tudo. Se alguém vai nos visitar, a gente quer impressionar com a comida. Se a gente vai chamar alguém para sair, uma menina, um menino que a gente quer impressionar, a gente chama para comer, né? Quer pagar o negócio mais caro. A gente vê muito essa relação de poder com a comida. Não é isso? Inclusive, assim, isso que a Polly tá falando se eu vou ter uma visita em casa, um encontro, tem que ter comida gostosa e muito. Quanto mais fartura, maior. Para você ver como que é a nossa relação. Porque a comida tem que ter muita ao ponto das pessoas comerem muito e ficarem muito cheios ao ponto de sobrar, né? Isso mostra um pouquinho sobre a nossa relação com a alimentação, né? Como é que a gente convive com essa alimentação? Será que é necessário mesmo eu comer muito porque está gostoso e comer ao ponto de ficar passando mal e cheio, como a gente é normalmente feito nas festas, né? A gente na rotina do dia a dia até nem tem muitos episódios de compulsão alimentar, né? Na nossa alimentação, porque é mais tradicional e mais trivial. Mas quando a gente vai a uma festa, algum evento, ou algo que tem algum tipo de alimentação diferente e mais gostosa, a gente tem aquela cultura de, vou comer bem muito, vou ficar bem cheio e me sentir muito saciado. E a gente precisa ter cuidado em relação a isso, porque a gente não precisa comer muito ao ponto de ficar cheio. A alimentação é crucial na vida. A gente, do mesmo jeito que dormir, respirar, andar, a gente precisa da alimentação, mas a gente tem que viver essa relação da alimentação na vida de forma leve, da forma como ela tem que ser. Ela tem que nutrir, né? Ter nutrientes, carboidratos, macro, micronutrientes. Tem que satisfazer, tem que dar saciedade, mas ela não precisa exceder, ela precisa estar suprindo, né? Eu vejo assim que muitas pessoas pensam que compulsão alimentar é brincadeira e acham que porque comeu demais no final de semana, doutora, já estou com compulsão alimentar e esquecem que compulsão alimentar é um problema sério, é um problema psiquiátrico sério, que está associado sim à ansiedade, principalmente assim pessoas que andam muito cansadas, estressadas demais, né? Normalmente que tem cenários de medo, né, de preocupações. Normalmente essas pessoas estão passando por algum problema, tá? Algum problema pessoal e tenta colocar na comida, né? Compensar na comida esse vazio da vida delas que está acontecendo. Né? Eu tô com raiva, eu tô triste, eu vou compensar na comida. E come, como se aquela comida, e normalmente não é salada, minha gente, normalmente é comidas super gordurosas, hambúrguer, pizza, porque quanto mais gordurosa a comida, mais aquela sensação de aconchego, mais aquela sensação Estufamento. né, de estufamento e de não é de saciedade, é de calor, como se aquela comida estivesse lhe abraçando, estivesse lhe preenchendo. E causa uma dependência. Né? E às vezes a pessoa nem quer, mas não consegue parar. Ela vai e come. Conheço pessoas, eu tenho problema com meu namorado, e eu descontei tudo na comida e comi tudo, Pauliana, e agora eu não consigo mais parar. E a gente vai ver que o problema em si não está em você comer, está na situação que você está vivendo e você está descontando isso na alimentação, tá? Mas eu quero dizer para essas pessoas que tem jeito sim, tá? Com um tratamento, com profissionais específicos, com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionista. E isso, minha gente, é consequência, o transtorno
compulsivo, a compulsão alimentar, assim como a ansiedade, ela é consequência de algo que está acontecendo, ela não é a causa. Então, não adianta eu trabalhar em si a compulsão alimentar e não trabalhar o que me deixou compulsiva. Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou comendo demais? Por que eu estou descontando na comida? Qual é esse vazio que eu estou tentando preencher? E a gente sabe, né, Amanda, que com essa pandemia, muitas doenças estão desenvolvendo, né? Já são o quê? 4 meses, Gatilho, né? né? E não é porque você está tendo um episódio isolado, porque a gente está em casa, está comendo demais, né? Que a gente vai desenvolver o transtorno. Mas existe sim uma possibilidade maior nesse tempo de isolamento, porque realmente tem coisas ruins acontecendo, a gente está com medo real de morrer mesmo, a gente está com medo real de adoecer, de pessoas ao nosso redor adoecer. Esse medo é real, não é algo imaginário. Né? A gente está perdendo o nosso emprego, a nossa renda está diminuindo, realmente a gente não está bem, a gente perde o sono por conta disso, e tantas outras coisas. E pode vir, sim, como consequência, uma desordem, né, emocional que leve à compulsividade alimentar. Eu quero compensar essas perdas com a alimentação. Isso mesmo. O que Polly colocou é bem interessante, porque o que a gente está vivenciando hoje em dia, né, na prática, essas questões de medo, de perdas, elas estão relacionadas, elas, vamos dizer assim, elas são fatores de risco para a compulsão alimentar, tá? Mas calma, o que é que a gente precisa entender e compreender? Que esses fatores, eles existem, eles são reais, como que a Polly colocou, mas que o primeiro passo é a gente se conscientizar. Acho que está falhando. Apesar da gente saber que está acontecendo, né, esse processo que a pandemia traz de muita ansiedade, eu acredito que seja tomar a consciência da nossa relação com o alimento. Como é que a gente vivencia a minha experiência, como é que está a minha experiência com a minha alimentação? Essa tomada de consciência para você começar a se perceber e sentir realmente o que é que está saciando, o que não está saciando, seguir horários de alimentação, estabelecer uma alimentação um pouco mais saudável, ela já estaria ajudando nesse processo para que não leve a um processo de compulsão alimentar. Então, apesar dos fatores de risco que a gente está percebendo e está vivenciando agora, né, a gente pode entender. A Polly falou numa coisa muito interessante, que normalmente as pessoas que estão em compulsão alimentar é caracterizada pela ingestão de alimentos normalmente mais calóricos, tá? Então, são os alimentos de muito maior caloria, são alimentos que não são saudáveis. E geralmente a compulsão alimentar é um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo vicioso. Começa eu estou com alguma dificuldade emocional, vamos dar um exemplo, a ansiedade, eu começo a fazer a ingestão de alguns alimentos que a maioria das vezes não são saudáveis, e aí eu entro em sobrepeso, entro em obesidade, e aí vai virando um ciclo mesmo. Você já vai se percebendo de outra forma, não vai reconhecendo o seu corpo, e tudo isso vai girando em torno desse transtorno, né? Ansiedade, compulsão alimentar, até chegar ao nível patológico, tá? Então, o que é que a gente precisa se conscientizar? Nós estamos num período que é propenso para a gente ter episódios, não a compulsão alimentar, episódios de compulsão alimentar. A gente já viu que para fechar o diagnóstico é necessário os profissionais capacitados e que exista esse episódio por um período de tempo um pouco maior. Então, o período está propenso para a gente desenvolver alguns episódios de compulsão alimentar, ainda que não seja o transtorno, a gente precisa se conscientizar. Se alimentar em horários normalmente pré-estabelecidos, né? Buscar alimentos um pouco mais saudáveis, tá? Você tá ouvindo? Amanda? Tá bem baixinho Tô. você. Tá melhor agora? Então, tudo bem. Então, acho que as pessoas estão ouvindo. Você tá ouvindo a Amanda? E aí, gente, nós podemos adotar, ainda que o período seja propenso, algumas estratégias para melhorar alguns episódios de compulsão alimentar. Naqueles períodos que a gente está um pouco mais preocupado e ansioso, né, com esse processo que está vivendo. Então, manter uma rotina de alimentação,
estabelecer horários, né, para poder fazer essa alimentação, fazer uma média de um fracionamento da alimentação de forma mais adequada, uma média de 5 a 6 refeições durante o dia, tá? Isso vai me ajudar a ter uma relação boa com o alimento, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, tá? Dormir bem, isso vai me ajudar a controlar um pouquinho mais essa questão da ansiedade. Buscar mais os alimentos de forma saudável, entendeu? Priorizar a alimentação mais saudável. Isso não significa dizer que eu não vou poder comer uma coisa gostosa em algum horário do dia ou no final de semana, mas que a gente faça da base da nossa alimentação uma alimentação saudável, tá? Praticar atividade física regularmente também vai colaborar bastante, tá? Então, apesar da gente estar nesse processo que é mais propenso para a compulsão alimentar, né? A gente pode estabelecer algumas estratégias, né? Tomar bastante Eu tô água, ouvindo se você hidratar baixinho. As bastante. pessoas aí tem como colocar nos comentários se estamos ouvindo bem. Você me escuta bem, né? Escuto bem. Os participantes estão escutando bem? Acredito que sim, Polly, senão já tinham sinalizado, tá? Oi? Eu acredito que estão escutando bem, senão eles já tinham Ah, sim, sinalizado alguma sim. coisa, Ok. certo? Então acho que está dando para escutar bem. E aí, seguindo aqui, né, algumas estratégias que podem colaborar, né, que é propenso para ter alguns episódios de compulsão alimentar e não o transtorno, ainda não seja um transtorno. É isso, é fracionar a alimentação de forma adequada, buscar a alimentação mais saudável, evitar mais os alimentos industrializados e mais calóricos, né, dormir bem, praticar atividade física. Tudo isso vai fazer um ciclo de autocuidado que vai, vamos dizer assim, prevenir o transtorno de compulsão alimentar mesmo, a patologia, né, da compulsão alimentar, e a gente vai ter uma relação muito melhor com a nossa alimentação. Tá? Apesar desse momento de isolamento, tem muitos profissionais que estão disponíveis para fazer esse acompanhamento de forma online, né? Ou até do teleatendimento mesmo, para quem não possui um dispositivo com conexão boa. Então, assim, tem estratégias, né, que a gente pode buscar para se perceber, como eu estava falando, o primeiro passo é perceber, conhecer como é que está a sua relação com o alimento. Acho que vale esse questionamento para todos que estão participando. E aí, como que é a minha relação com a alimentação? Será que desde muito pequena, tudo que me envolve eu estou indo comer ou não? Será que a alimentação, como é que eu estou vivenciando a alimentação na minha vida? Será que é para suprir ou é para suprir as minhas necessidades ou para suprir algumas carências, tá? Então, a gente perceber essa questão da alimentação vai colaborar bastante. E havendo a necessidade, tem profissionais, né, que estão disponíveis para poder dar esse suporte, né? Ainda que online ou teletrabalho, enfim. Tá? Acho que Polly tem mais alguma coisa para complementar aí de dicas, né? Que a gente já está colocando algumas dicas e algumas estratégias que a gente pode ter nesse período, né? Amanda, eu não estou me ouvindo bem. Eu acho que foi meu celular. Mas eu vou dar continuidade, né? Falando Certo. sobre algumas dicas de como a gente pode fazer para tentar controlar, né, a nossa compulsividade, além de procurar esses profissionais que eu falei anteriormente, né? Como é que a gente pode fazer para aprender a lidar com essas situações de compulsão? Tá bom? Lembrando que, nesse tempo de pandemia, alguns episódios isolados que acontecerem, né, da gente perder um pouquinho o controle na alimentação, não se preocupem. Né? Agora, se isso ficar recorrente, passar de um mês ou dois, né, e você comer demais, né, assim, a cada 1 a 2 horas, mesmo sem ter vontade, né, isso acontecer de 2 a 3 vezes na semana e vir depois aquela sensação de culpa, aquela sensação de angústia por ter feito isso, tá? Aí sim, tá na hora de você procurar ajuda profissional, do nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, de falar com alguém. A gente sabe quando algo de errado não está certo com a gente, não é? Aí, quando acender aquele sinalzinho vermelho, é hora da gente, epa, eu preciso procurar ajuda. Mas, diante disso, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu tenho certeza que a Amanda falou aí um monte de coisa legal. Tá bem baixinho aqui para mim, por isso que eu não consegui ouvir.
mas eu vou falar algumas coisas, tá? É bom a gente evitar ter certos alimentos na nossa casa que a gente sabe que não vai resistir, tá certo? Evitar comprar certos alimentos, evitar passar por certos setores do supermercado ou em certas padarias que a gente sabe que vai ceder, né? O problema não está em ceder, minha gente, porque a gente tem vontade de comer as coisas e quando a gente diz não, o nosso cérebro entende como um desafio e ele quer, tá? Se você diz para uma criança, não abra essa gaveta porque tem algo aqui que você não pode ver, ele vai lá e vai querer abrir para ver. Do mesmo jeito é a gente. Se eu digo, por exemplo, com diabético, Amanda, acontece muito. A gente dá uma restrição alimentar para ele. Ele nem está com vontade de comer doce, nem tem vontade, mas a partir do momento que eu disse não, que ele não pode, surge o gatilho e ele quer comer de todo jeito, né? Então, não diga não para você, tá? Não diga, eu nunca mais vou comer isso, a partir de agora eu vou fazer uma dieta totalmente restritiva. Não faça isso, porque a partir do momento que você diz não, o seu cérebro entende como desafio e ele vai querer sim. Então, a partir de agora você vai ter uma relação com sua comida. Quando a gente tem uma relação com alguém, com o nosso marido, a gente não conversa com ele? Não é isso? A gente conversa. Quando a gente conversa, a gente entra em acordo. Então, a partir de agora, você vai ter uma relação com sua comida. Tá falando, Amanda? Não tô ouvindo. Falando alguma coisa? Você tá me ouvindo? Diga assim se estiver ouvindo. Tá me ouvindo, César, por aí? Tá ok. Então, as pessoas estão me ouvindo, estão ouvindo a Amanda. Dá para dar um ok aí se estiverem ouvindo. Ah, tá. Vocês não estão ouvindo a Amanda, mas estão me ouvindo, né? Tá certo. Tá bom. Que pena. Que pena. Mas eu vou dar continuidade, tá? Sobre essa relação. Eu digo, não mude diretamente o que você vai comer, tá bom? Mude a pessoa que está comendo. Porque o problema não está na comida, o problema está na gente, na nossa relação que a gente tem com a alimentação, né? Então, evite comprar certos alimentos, né? Já que você sabe que você vai ceder, né? Evite ter eles expostos pela casa, tá? Porque às vezes a gente tem lá na despensa um monte de biscoito recheado. Se eu tenho, eu vou lá pegar. Mas se eu não tenho em casa, eu não vou comer, porque eu não tenho, né? Use um prato pequeno. Pode encher o prato pequeno, porque ele é pequeno, né? Evite comer em pratos grandes, né? E coma só uma vez, tá bom? Tem horário para se alimentar. Você diz, ó, vou acordar às 7 horas e vou comer. Então, 7 horas é o horário. Aí eu vou fazer. Eita, tá travando aí, Amanda? Tá. Eu acho que a Amanda. Vê se tu consegue entrar de novo, Amanda, para ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela entra. Eu acho que estava um debate bem legal agora. Retornei. Tá me ouvindo, Vocês estão Polly? ouvindo a Amanda? Dá para colocarem aí se vocês estão ouvindo a Amanda? Estão me ouvindo? É que a tela ficou travada. Você, como se a sua conexão tivesse caído, ficou congelada. E aí eu não estava mais ouvindo Mas eu tô nada. ouvindo você, Aí eu Amanda. saí e retornei. Um pouquinho, mas Pronto, estou. eu também tô te Bem ouvindo. baixinho. As pessoas estão ouvindo a Amanda agora? Pronto, agora sim. Tá. Você quer dar continuidade? Você está falando? Eu posso continuar?
Não, eu acho que você está continuando algumas dicas, né? Que você estava Isso, colocando em relação a... Joia, pode isso. continuar. Né? Tá. Outra dica, minha gente, que normalmente quem tem ansiedade, quem tem compulsão alimentar, né, quem quer preencher o vazio que está acontecendo, algum problema na vida com a alimentação, normalmente essas pessoas, quando eu pergunto, quando você está comendo, você está fazendo o quê? As pessoas dizem, ah, eu estou comendo, sim, mas estou fazendo mais o quê? Normalmente as pessoas estão assistindo, normalmente às vezes elas estão mexendo no celular, ou estão dirigindo, né? Já vi gente dirigindo e comendo na pressa. E minha gente, quando a gente come rápido, ou quando a gente come fazendo alguma outra coisa, o nosso cérebro não consegue processar, né, a nossa alimentação rápido e que a gente se sacie rápido. Ele demora. Aí com isso a gente vai comer mais, né? Então uma dica, na hora que você for comer, coma, só faça isso. Sente na mesa, que é o lugar de comer, ou sozinha, ou com alguém, né? E coma, simplesmente coma. Não assista a TV, não mexa no celular, não fique de conversa, né? Porque isso fica entrando ar em você. Simplesmente coma, né? Num prato pequeno, tá certo? E tem os horários para se alimentar, né? Define os horários, tem uma rotina. Quando a gente planeja o nosso dia a dia, fica mais fácil, né? Não adianta a gente se levantar 10 horas e tomar café e quando for daqui a meio-dia, com menos de 2 horas e comer de novo, né? Só para cumprir tabela, não adianta, né? E lembre-se que a culpa não está na comida, né? A culpa está na pessoa que está comendo. E mesmo assim, a culpa está em um momento da vida dela, né? Que isso pode ser a causa, tá? A causa desse transtorno alimentar. Não a doença em si, o transtorno alimentar, a compulsão alimentar, não é a causa do seu problema. O problema é só você que sabe o que está acontecendo na sua vida, que está fazendo você comer demais. Enquanto você não resolver o que está acontecendo com você, você vai ficar descontando sempre na comida, né? Ou em outras coisas, ou em bebida, ou em jogo, tá? Ou em sexo. Tudo isso é compulsão, minha gente, tá? Tudo isso que a gente se vicia, que a gente não consegue parar, é uma compulsão. O que é uma compulsão? É um comportamento repetitivo que a gente fica ansioso e a gente só consegue parar de ficar ansioso quando a gente faz aquilo, né? Isso que a gente chama de compulsão. Teve a gente que colocou aqui uma pergunta: quando a criança aprende a comer, a começar a introdução alimentar? Mas acho que essa pergunta foi para você. Não, ela colocou aqui o seguinte, que adorou as dicas, principalmente naquela hora que eu estava falando sobre a introdução alimentar da criança, né? De como esse processo é importante para a gente viver uma relação boa com a alimentação, tá? Eu acho que era isso que ela estava, é uma afirmativa, tá? Acho que ela não está perguntando. Então, é só para ressaltar a importância, né, desse processo de introdução alimentar na primeira infância, da relação que a criança vai aprender, né, com o alimento, né, como a família vai oferecer aquele alimento para a criança, como ela é importante até na fase adulta, né, no decorrer da nossa vida. Você terminou, Paulo, as suas dicas? Eu tenho algumas outras Oi? coisas para colocar aqui. Você terminou as suas dicas? Não, tenho mais, mas pode falar. É porque eu ia falar alguma coisa aqui relacionada mais à alimentação mesmo, tá? Então, gente, todos estão me ouvindo? Dá um joinha quem estiver me ouvindo, porque eu tô percebendo que a Polly tá com dificuldade de me escutar, tá? Então, vê se vocês estão conseguindo me escutar bem e dá um legal aqui pra mim, tá? A Polly estava colocando algumas dicas, né, excelentes em relação a essa questão da alimentação, com a compulsão alimentar. Joia, pessoal, obrigada. Então, dicas de evitar alguns alimentos que às vezes a gente pode ter disponível em casa, que são mais calóricos, que são alimentos mais industrializados, né? Então, assim, esses alimentos, uma das estratégias que ela colocou é evitar, né? Porque é mais tentador, vamos dizer assim. E tudo aquilo que a gente tem de restrição, né, em algum momento, é, é mais perigoso para a gente fazer um processo de compulsão alimentar. Trazendo algumas dicas, acho que a Polly colocou as dicas no contexto geral bem interessante.
mais voltada em relação à alimentação, tá? Primeiro passo, a gente precisa dormir bem, tá? O sono, ele tem uma relação muito interessante com a ansiedade e como a gente vai lidar com a nossa alimentação. Muitos hormônios que são liberados, que controlam essa questão de fome e saciedade, eles são liberados ao dormir, ao acordar. Então, isso precisa estar bem regulado, tá? Então, dormir bem, primeiro passo. Segundo passo é a gente ter o fracionamento correto da alimentação, tá? Então, estabelecer os horários para café da manhã, lanche, almoço, lanche à tarde, jantar. E evitar períodos longos de jejum, tá? Porque esses períodos longos de jejum, eles são períodos de restrição também, tá? Então, é importante que a gente mantenha uma regularidade em relação a essa alimentação, tá? Outra estratégia bem interessante é a gente manter o nosso corpo hidratado, para que a gente não confunda essa questão da sede com a alimentação, tá? Como um sinal. Então, hidratar-se bem é importantíssimo e crucial. A gente precisa estar bem hidratado durante o dia, para não fazer alguns processos de compulsão também. Outras dicas, alimentação saudável de forma geral, tá? Nós devemos introduzir no nosso dia a dia uma média de 5 a 6 porções de frutas e verduras, hortaliças e legumes, tá? Então, por que não priorizar os nossos lanches, né? Para ser um momento que a gente vai se utilizar daqueles alimentos que são as frutas, verduras e hortaliças, tá? Por quê? O nosso corpo, ele precisa estar bem nutrido, para funcionar da forma adequada. E esses alimentos, eles são as nossas principais fontes de vitaminas e minerais, tá? Então, as vitaminas do complexo B, por exemplo, elas têm uma relação grande no sistema nervoso central. Então, se eu tô com deficiência, eu posso levar a um processo de ansiedade, tá? Então, vocês, que elas têm uma relação grande com a compulsão alimentar, elas são também de restrições de algo que a gente faz, de alguns grupos. Então, a gente precisa ter a ingestão de todos os grupos alimentares de forma geral. Então, bastante fruta, verdura, hortaliça, água. Os carboidratos, sempre preferir de boa fonte, que são os carboidratos complexos, né? A gente preferir aqueles que têm mais fibra, né? E evitar o carboidrato simples, que é aquele com muito açúcar, confeito, chocolate, biscoito, sorvete, né? Esses alimentos normalmente ele tem um carboidrato que não é tão interessante. Consumir quantidade de proteína adequada, tá? Então, preferir as de fonte animal mesmo, leite, o queijo, as carnes, tá? Gorduras, elas não são normalmente tão prejudiciais. Na verdade, a gente tem gorduras de fonte boa e a gente deve sim consumir, porque ela também participa de processos fisiológicos do nosso corpo, que é interessante. Então, as gorduras do abacate, das oleaginosas, do óleo de coco, são gorduras que a gente deve consumir. Então, vejam, nenhuma restrição, tanto para restrição na alimentação de forma geral, como a restrição de alguns alimentos, ela é interessante. Então, a gente deve priorizar a alimentação saudável como base mesmo, tá? Prática de atividade física regularmente também vai dar uma regulada legal nesses hormônios, né? A gente tem hormônios como a grelina, que controlam essa questão de fome e saciedade para o nosso corpo entender, tá? Os alimentos naturais, normalmente a gente tem um cheiro característico, que isso envolve nas questões das informações para o nosso cérebro, para a vontade de comer, da hora de comer. Então, o alimento mais natural também vai ter essa regulação. A mastigação, o momento destinado para aquela alimentação, né? Os utensílios que você vai utilizar para aquela alimentação, tá? Então, tudo isso vai ter uma relação interessante em relação à compulsão alimentar, tá? Se perceber em relação ao alimento, toda vez quando for o horário de comer, perceber, eu tô com fome mesmo, tá na hora de comer. Perceber que você tem que manter uma rotina de quantidade, normalmente diariamente. Nada de ficar, hoje eu vou comer muito, amanhã eu vou comer menos, tá? A gente tem que manter um equilíbrio em relação a essa alimentação. E já falando em equilíbrio, o equilíbrio, para quem é meu paciente já sabe, o equilíbrio é tudo, tá? Então, a gente precisa entender esse equilíbrio para manter uma homeostase do que a gente vai comer, mas também para perceber que em determinados momentos eu vou comer o sorvete, que era aquele exemplo de carboidrato simples que eu estava colocando, que eu vou comer uma pizza, que eu vou comer em algum momento, mas na quantidade adequada, né? E não como base, né? Como a rotina. Na rotina a gente vai priorizar a alimentação mais saudável,
tá? Então, perceber todos os grupos, o grupo das fibras também, que são importantes. Hoje a gente tem um compartilhamento de receitas e preparações de alguns alimentos que eles são bem parecidos com esses alimentos que não são saudáveis, então é uma dica legal. Dá pra gente fazer um bolo de chocolate saudável, dá pra gente fazer uma pizza saudável, dá pra gente fazer uma coxinha saudável, dá pra gente fazer um refrigerante fake, tá? Então a gente tem diversas estratégias que colaboram, né, que vão de encontro àqueles alimentos que não são tão saudáveis, tá? E que a gente não precisa fazer restrições para poder comer, tá? Então eu não vou passar a semana me martirizando, fazendo uma dieta bem restrita para chegar no final de semana comer. E isso vai de encontro à compulsão, tá? Então o que a gente quer é fazer o caminho inverso. Não, eu preciso me alimentar bem durante a semana, mas no final de semana eu posso comer alguma coisa desde que não seja em excesso. Né? Desde que não seja o final de semana inteiro. Eu vou comer errado no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar, no sábado e no domingo. Por que não escolher uma refeição no final de semana que eu vou me permitir comer aquilo que eu sei que não é tão interessante, né? Que não é saudável, tá? E a gente precisa buscar esse equilíbrio, a gente precisa buscar essa relação com a alimentação, né? Que muitas vezes não foi criada, né? A gente não aprendeu dessa forma, mas a gente pode. E é sempre tempo da gente começar a se perceber como é essa relação com o alimento e como é que o alimento está presente na nossa vida, tá? Eu acho que de alimentação é basicamente isso. Pode ter mais alguma coisa para complementar? Eu acho que faltam 10 minutinhos, né? Eu acho que a gente pode deixar aberto para alguma dúvida, alguma pergunta que as pessoas que estão assistindo. Você pediu para as pessoas fazerem as perguntas agora, foi isso? Isso. Acho que a gente tá com 10 minutinhos aí, né? É. E acho que seria interessante a gente abrir, né, para Gente, algumas quem tiver dúvidas e perguntas, questionamentos. né, podem colocar aí que a gente vai tentar responder, tá ok? Isso. Independente de qualquer coisa, se as pessoas perguntarem ou não, lembre-se que tudo tem jeito, né? Nenhum momento dura para sempre, essa pandemia não vai durar para sempre, nenhum transtorno dura para sempre, tá? Tem transtornos que a gente pode controlar com a medicação, tem outros que a gente pode se curar com a psicoterapia, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento nutricional, mas tudo depende da gente dar o primeiro passo, da gente procurar ajuda. A gente sabe que quem tem compulsão alimentar normalmente tem excesso de peso, né? Pode ter alguma outra comorbidade, como pressão alta, como diabetes. Então, independente da gente cuidar da nossa parte emocional, a gente tem que cuidar da nossa parte física também. Porque tem pessoas que querem o nosso bem, tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que dependem da gente. Normalmente são pais e mães de família que precisam estar bem para poder cuidar de alguém, tá? Então, lembre-se que você precisa procurar ajuda e que isso é uma consequência, né? A compulsão alimentar é uma consequência de algo que está acontecendo na sua vida e você está descontando na alimentação, né? Que através da alimentação provavelmente você esteja querendo preencher algum vazio, né? Que está acontecendo em sua vida, né? Algum problema de ansiedade. Outra coisa, Polly. A gente não fica ansioso do nada, a gente não acorda ansioso, né? Normalmente ela acontecendo na nossa vida está nos deixando ansiosos, algo que a gente não está conseguindo resolver. E a compulsão alimentar é uma das consequências da ansiedade, tá? Então procurem ajuda. Tá certo? Isso mesmo. Eu acho interessante. Oi? Eu acho interessante frisar mais uma vez para quem está entrando após que assim um episódio específico, isolado de uma compulsão que você comeu sem controle ou que você está comendo mesmo sem controle em relação à saciedade, ela já não caracteriza a compulsão alimentar. Tá? Eu percebo, por exemplo, que tem pacientes que colocam assim para mim no consultório: Amanda, 10 horas da noite, 9 horas da noite é uma hora que eu não consigo parar de comer. Isso. Não é uma compulsão ainda alimentar, mas é o quê? Às vezes é a restrição alimentar do dia inteiro, da manhã, que às vezes só o fato de eu colocar e reeducar a alimentação para inserir o café da manhã e o lanche já se corrige. Então, não necessariamente alguns momentos de descontrole em relação à alimentação, alguns episódios, elas são compulsão alimentar, o adoecimento mental, né? Vamos dizer, o transtorno propriamente dito, tá? Então, em alguns momentos,
ainda não existe o transtorno, né? Mas você pode ir já trabalhando, buscando alguns profissionais, né? O nutricionista, o psicólogo, o profissional de sua confiança, para poder fazer alguns ajustes em relação a essa relação com a alimentação, que já vão colaborar nessa questão da compulsão, tá? Com um episódio isolado. Eu entendi a Polly dizendo que já está no tempo, né? A gente já vai precisar encerrar. As pessoas estão Me coloco... meio tímidas aí, não querem fazer as perguntas. Tá muita gente aqui entrando. A gente vai fazer outros momentos também, tá? Eu acho que é um momento que tem... É um tema que a gente tem muito para conversar, tá? Infelizmente, a gente tem o tempo um pouquinho curto, né? Eu que gosto de falar demais. Se deixar, a gente conversa aqui até muito tempo. Então, eu queria já encerrar minha fala, né? Agradecendo, né, o convite da Polly. A Polly foi muito sensível em relação ao tema da nossa live, né? E acho que nada mais propenso e mais interessante para o momento que a gente está vivendo, que a gente já viu que são fatores de risco para desenvolver a compulsão alimentar, né? Então, foram dicas que a gente colocou, estratégias que a gente pode ajudar a passar por esse período de uma forma diferente e não chegar a ser a compulsão alimentar. Tá? É sempre um prazer conversar da alimentação. Para quem me conhece, é paciente, o amigo sabe do meu amor e do meu prazer em relação à alimentação, né? É uma busca incansável pela qualidade de vida e a saúde das pessoas, né? E a minha também, porque eu me incluo nisso. Então é um prazer, eu agradeço a participação de quem esteve aqui, que colaborou, Eu tá? que agradeço, E Amanda, deixo por um você ter beijo aceitado bem você estar grande. aqui. Espero estar mais vezes, quero convidar você mais vezes para falar sobre diversos temas, porque alimentação e psicologia e emoção tem tudo a ver, né? Andam juntos. Eu costumo, quando eu vejo psicóloga, eu sempre fico do ladinho dela, porque a nossa profissão caminha muito junto, né? Eu percebo isso na prática do meu consultório, no dia a dia, e a gente sabe como as emoções estão relacionadas à alimentação, né? A nutrição comportamental. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. É uma área da nutrição nova que lida essas questões da emoção, da alimentação, tá? Então, é uma área que interessante. E aí tem muita relação. A gente tem essa relação, essa afinidade pessoal, né? Eu e Polly, a gente trabalhou juntos durante um período muito longo, então a gente tem essa identidade, essa sensibilidade, né? Essa identidade pessoal e profissional também. A gente vê o quanto que a nossa profissão, não só a psicologia e a nutrição, mas os outros profissionais, os médicos, fisioterapeutas e outros profissionais também têm relação com a saúde de forma geral, tá? Então, um beijo para todo mundo. Foi um prazer. Amei estar com vocês, ainda que dessa forma, Foi um tá? momento único, Me coloco à né? Muito disposição rico. e até a próxima. Você tem muito conhecimento sobre a área da nutrição, né? E quando é para falar, você fala muito bem. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. E até as próximas, vamos combinar, né? Vários temas. E eu quero ver se eu consigo salvar essa live. Espero, né? Vamos ver. Você colocou para salvar no começo? Oi? Você conseguiu colocar para salvar no início? Sim, sim. Eu não... Se eu conseguir salvar, eu mando para você, é isso? Pronto. Não, eu tô perguntando se você conseguiu salvar no início. Se você quando a gente começou, porque aí provavelmente vai salvar. Bom, se a gente conseguir, gente, salva, a gente vai disponibilizar, né? Tanto o Polly como eu no nosso Instagram profissional, tá? Foi um prazer. E aí, quem não conseguiu acompanhar desde o início, se a gente conseguir salvar, vai estar no nível para vocês acompanharem. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar no privado, nas mensagens, que a gente responde também, tá? Porque eu entendo que às vezes não se sente à vontade de colocar, né, durante a live, mas nas nossas páginas você colocou aí. Os seus contatos, onde é que você atende? Fala aí para as pessoas que estão atendendo Na minha online. página pessoal tem. Na minha página pessoal tem. Inclusive, eu estou fazendo atendimento online também, tudo direitinho. E aí vocês podem entrar em contato comigo que a gente vê como é que vai ser. Polly, dá um sorriso pra eu tirar um print da foto do nosso momento. Acho que ainda temos 1 minutinho ou 2. Eu vou esperar ela finalizar Pronto? por ela para ver Pode encerrar, tá, se eu Polly? consigo salvar. Mas esperar tem ainda mais 1 ou 2 minutinhos. Tá? Obrigada para quem ficou. Oi? Acho que você vai conseguir salvar, tô torcendo. Vamos esperar. Deixa Né? Obrigada para quem ficou eu pedir até aqui.
tá? Eu também estou realizando atendimentos online. Qualquer coisa pode deixar uma mensagem, né, no direct, que eu respondo a todo mundo, tiro dúvidas também. Eu sempre estou fazendo lives, eu sempre estou fazendo vídeos, tá? Eu tenho esse canal aqui no Instagram e tem no YouTube, tá bom? Ele diz aqui que falta 25 minutos restantes, mas não tá me dando opção de salvar. 25 minutos? Não, 20 ou 16 25? segundos, né, para terminar. Ah, tá. Então vai fechar Vamos a ver se qualquer ele me dá a momento. opção de salvar. Eu acho que Eu tinha que salvo. ter colocado Obrigada, no viu, início. Amanda? Um abraço. Nada, meu Até a amor. próxima. Depois Beijo. eu falo com você.